acesso ao estrangeiro. O estrangeiro também ele pode ser um servidor público. Nós podemos observar o estrangeiro como professor ou pesquisador visitante. Ele pode ser contratado pela administração pública para professor, e pesquisador visitante. Eu não posso esquecer que nesse caso ele tem vínculo com a administração pública. Mas aí fica a dúvida, aluno, somente para isso? Não. Por enquanto, a lei ainda não especificou os casos que o estrangeiro poderá trabalhar na administração pública. Nós vemos esses casos que já tem no Brasil. Por falar em acesso, eu quero falar com você agora o acesso privativo para cargos para brasileiros natos. Quando eu falo privativos, só brasileiro nato. Vamos lá. Se eu olhar aqui, são cargos que têm a alta cúpula da administração pública. Por exemplo, o presidente. Pela lógica, eu tenho que entender que o presidente tem que ser brasileiro nato. Eu não poderia, por exemplo, colocar um cidadão estrangeiro para presidir o nosso país. E quando eu falo em presidente, eu venho lembrando para você que nós temos os governadores e os prefeitos também como cargos privativos para brasileiros natos. Esse pessoal aqui, que vai compor esses cargos, tem mais gente. Ministro de Estado, de Defesa, presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje o ministro Dias Toffoli. Presidente da Câmara de Deputados. Eu tenho também o presidente do Senado. Tem mais gente. Eu vou apagar para dar continuidade. Tenho aqui os comandantes das Forças Armadas. E tem também o ministro da Justiça.
Lembrando a você, são cargos privativos. Só pode brasileiros natos. Agora nós vamos passar para uma parte muito interessante, que é a parte do concurso público. Agora você vai entender como é que eu entrei na administração pública e como você também vai entrar. Lembra você que o concurso público, como nós conhecemos, ele começou a partir da Constituição de 1988. Se você quiser saber como era antes, eu vou te dizer. Com a Constituição de 1988, o concurso público passa a atender o princípio da impessoalidade. E aí você pode estar na dúvida, mas por que isso? Porque antes de 1988, o administrador público, o gestor público, poderia colocar quem ele quisesse. Por exemplo, eu conheci pessoas que entraram na administração pública sem concurso. Pessoas que tinham conhecidos que já trabalhavam lá, levaram o seu currículo e entraram. Hoje não é mais assim. Hoje o princípio da impessoalidade dá a chance a todos que se encaixam dentro da lei que criou o cargo, a possibilidade de você poder ingressar na administração pública. É um ponto interessante porque isso já foi perguntado em prova. Qual o princípio pelo qual se baseia o concurso público? Um dos princípios, o princípio da impessoalidade. Vamos dar prosseguimento para ver como é que funciona o concurso público. Concurso público, e agora eu vou falar outras características para você. Obrigatório para o cargo público efetivo. Lembrando a você que nós temos aqui que ver que cargo em comissão não necessita de concurso público. O cargo em comissão, ele é definido na administração pública por livre nomeação e exoneração. Já caiu em prova questão a respeito disso, perguntando se aquele que ingressa na administração pública em cargo em comissão precisa de concurso público. Ele não necessita. Outra parte importante que nós temos que ver e que também ele é obrigatório para o emprego público. Lembrando que o empregado público é o conhecido seletista. Alguns exemplos de seletista para você entender melhor o empregado público. O gari, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, ele é um empregado público. O gráfico, na empresa gráfica da prefeitura, ele também é um empregado público.
São apenas dois exemplos para você entender que esse pessoal aqui, eles têm algumas peculiaridades. O Gari, ele tem FGTS. O gráfico também. Aí você me pergunta, e o cargo público efetivo? Não, o cargo público efetivo, ele não tem FGTS. O cargo público efetivo, ele desconta com regime próprio de previdência. Podemos ver na Prefeitura do Rio, por exemplo, é o FUPREV. Só para lembrar para você que o cargo público efetivo não tem FGTS. Agora nós vamos falar de algumas coisas muito interessantes ainda no concurso público. Nós vamos falar de prazo de validade. Prazo de validade para concurso público são 2 anos, que são prorrogáveis por igual período. Nós temos aqui o entendimento do STF que aquele candidato que conseguiu aprovação dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, ou seja, a administração pública, ainda que faça um outro concurso público, ela tem que dar prioridade àquele que foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso. Eu vou deixar bem explicadinho aqui para você anotar aí no seu caderno. O direito subjetivo à aprovação dentro do número de vagas previsto no edital do concurso. Então, recapitulando, eu tenho 2 anos com um período prorrogável de 2 anos. Lembrando aqui, para você não esquecer que é até 2 anos. Dentro desse primeiro período de 2 anos, a administração pública pode encerrar o concurso, desde que ela nomeie os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso. Presta bem atenção nessa palavrinha aqui, até. Eu vou puxar para cá para a gente poder até anotar melhor. Até 2 anos. Eu já vi concurso que tinha 6 meses e outros que tinham 1 ano. Se a administração pública, no edital do concurso, coloca que o prazo de validade é de 6 meses, ela pode prorrogar por mais 6 meses. Se for o caso de um concurso com prazo para 1 ano, a administração pública irá prorrogar apenas por 1 ano. Agora nós vamos ver uma coisa que eu tenho certeza que você busca muito: estabilidade. É um novo ponto
ainda dentro de concurso público. Eu tenho certeza que você, conseguindo a sua aprovação, você vai festejar muito quando você obter a estabilidade. Sobre a estabilidade, nós temos que saber algumas coisas.